Fala, pessoal. Vamos dar andamento aí à aula de Python, só que agora a gente vai fazer para mais de um ativo, mais de dois ativos. Já fizemos para dois, né? Lembrando que a gente está usando aqui o Vale, TOTS, CSN, Itaú, Cosan e CCR. Os primeiros vídeos eram com Petrobras, um pouco, mas depois eu alterei para ficar mais bonita a curva, né? Então, olha só, já fizemos com dois ativos, estava aqui, agora para mais. Então, uma carteira com mais ativos. Para isso, o que eu vou ter que fazer primeiro? Determinar os retornos. Esse PRET é um conjunto vazio de retornos. PVOL vai ser um conjunto vazio de risco, de volatilidade. E pesos, vai ser um conjunto vazio de pesos. Feito isso, o que ele fez? Ele determinou conjuntos vazios. Opa, bom, já deu erro aqui, eu já observo. Pesos igual. Pronto. Beleza. Então, eu tenho três conjuntos vazios aqui. Retorno, volatilidade e pesos. Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir o número de ativos que vai estar na minha carteira. Vamos chamar de NOA, número de ativos. Número de ativos, eu posso falar que vai ser 5, pode ser 4, tanto faz, eu que decido. Nesse caso, eu vou colocar todas que eu tenho nos... lembrando que retornos, olha só, é minha matriz dos retornos. Tem lá Vale, TOTS, CSN, são 6 ativos. Logo, número de ativos, o NOA, vai ser len, que é o tamanho desse retornos. Se eu faço isso, ele vai pegar o número de observações. Ó. Quer ver? Ó, NOA. Aí o que ele calculou lá? São 1.241, não é isso que eu quero. Eu quero o número de colunas. Então, columns. Novamente, olha lá, 6. Logo, o número de ativos vai ser a quantidade que tem na matriz de retornos, no grupo de dados de retornos. Ok. Quantas simulações eu vou fazer? Então, vamos chamar de número de portfólios. É o número de simulações. Vou colocar a princípio 100 para vocês verem. Logo, o que ele vai fazer? Vai simular 100 vezes 100 carteiras. Para isso, vamos lá. Vamos fazer uma funçãozinha aqui. For portfólios, sendo esse portfólio vai de 1 a quanto? Range, tamanho. NOP, número de portfólios, de 1 a 100. Porque o NOP é 100. Depois disso, tem que colocar 2 pontos aqui. Pronto, faça. Aí ele vai ficar girando para mim até o range 100. Nesse caso, range NOP, que é 100. Ok. Então, a primeira coisa, vamos calcular os pesos. Pesos vai ser igual. Aí eu vou gerar número aleatório. Então, NP, random, NOA. Vai gerar 6 números aleatórios. Só que esses pesos, vamos dar um exemplo, ó, tem A, B, C, D, E, F. Pronto, tenho 6 números, 6 ativos aqui. Se eu chegar e falar, poxa, os pesos dos meus ativos serão aleatórios. Aleatório. Vai funcionar? Não. Por que não vai funcionar? Ele vai colocar 6 números aleatórios, aí na hora que eu faço o total, deixa eu somar aqui, ó, pra vocês verem, ó. Na hora que eu faço o total, ele passa de 100%. Ele tem que ser 100%, porque meu dinheiro, 100% é todo o meu dinheiro. Como que eu faço para que gere 6 números aleatórios, onde a soma dos 6 números aleatórios seja 100? Aqui tem que ser 100. Como que eu faço isso? Essa aqui é a ideia. Lembrando que os pesos têm que ser somados, tem que dar 1. Portanto, aqui não é os pesos, aqui são os aleatórios só, né? Aleatórios. Ó. Só fazer a proporção. Aí seriam os pesos. Esse 4 aqui é quanto desse tudo? Esse é quanto desse tudo? Então, proporcionalmente a esse todo. Pronto, acabou. Aí pode ser qualquer número. Ó. Esse dividido por esse todo. Ó. Logo, olha lá, 10%. Vai até aqui. Deixa eu diminuir o número de casas. Ele fica grande por causa do número de casas. Né? Diminuir o número de casas. Pronto, está feito. Aí ele pode gerar número aleatório, que sempre que essa somatória aqui vai dar 100. Ó. Portanto, ele pode gerar número aleatório infinitamente,
olha para cá, ele sempre vai ser 100. Vai gerar número aqui em cima, as proporções vão mudar, mas sempre vai ser 100. Ó, viu? Então, essa aqui é a ideia. É exatamente isso que a gente vai fazer. Então, os pesos serão iguais. O peso de cima dividido pelo NP, que é o do NUMP, o pacote NUMP. Ó. Vamos lá, de novo lá em cima. Ó. O NUMP NP. A gente está usando o NUMP como NP. Beleza. Então, é os pesos dividido pela soma. Suma dos pesos. Acabou. Que é exatamente o que eu fiz aqui. Ó. O B4 dividido pela soma, no H4, que é esse cara aqui. Ó. Então, não importa o número aleatório, ele vai sempre ficar entre 0 e 100, e somando vai dar 1. Só que os pesos é o quê? Eu vou preencher esse P pesos. Então, P pesos, pesos. O P pesos, append, lembrando que append ele vai preencher para mim. É o pesos. Então, o número que ele gerar aqui, ele vai preencher a matriz P pesos, com 6 números. Pronto. O que a gente vai fazer agora? Os retornos. Os retornos vai ser o quê? Vamos voltar. O retorno de um portfólio com N ativos é o retorno V dos portfólios individuais, da TOTUS, TAU, vezes o peso de cada um deles. Somando. Portanto, vai ser exatamente isso. Eu vou usar o NUMP para isso. Vai ser o DOT, que é a multiplicação das matrizes de pesos e retornos. Expected Return. Esse ER é o retorno esperado. Lá em cima, que é a média dos retornos. Né? Então, número para cada ativo. Maravilha. Portanto, vamos preencher o PRET. PRET, append, o PRET returns de cima, que a gente calculou. Então, ele vai calcular um retorno de um ativo, de um portfólio, que é a multiplicação dos pesos aleatórios, vai achar um número. E ele vai preencher ele aqui no PRET. Como eu já preenchi o pesos, eu já tenho o PRET. Agora vamos fazer o PVOL. PVOL é o quê? É a volatilidade, é o desvio padrão. Então, vamos calcular a primeira variância. Variância, olha só, qual variância vezes um W vezes outro W e 2 somatórios. Esse e esse. Vamos para qual variância? Matriz, que é a matriz de Cov. Não sei se vocês lembram, tinha a matriz de covariância. Então, eu vou multiplicar ela, ponto, Vou multiplicar o quê? A matriz de covariância com o W peso. Então, pesos. Vou multiplicar o COV com pesos. Só que tem I e J, que seria o ativo 1 e o ativo 2, não ele mesmo. Para esse primeiro ativo, então, vai ser do eixo 0, axis 0, que é o primeiro grupo. Acabou? Não. Ele fez o quê? Ele fez essa multiplicação desses dois, desse com esse. Agora tem que ter o próximo peso. Então, ponto, pesos, axis 1. Se eu multiplicar, vai ser a TOTUS vezes o Itaú. Então, axis 0 seria a TOTUS, o 1 seria o Itaú. Depois ele vai sempre alternando para não ser, se colocar axis 0 e axis 0, é ele com ele mesmo, não é o nosso caso. É ele com o outro. Então, axis 0 de um lado, axis 1 do outro. Beleza. Repara, porque aqui é I e J. Ó, I e J. Agora os dois somatórios. Ponto, sum, ponto, sum. O que ele fez? Ele vai ter calculado isso daqui. Calculou isso, agora tem que tirar a raiz quadrada disso para tirar esse ao quadrado, porque eu quero o desvio padrão. Então, o desvio padrão vai ser o quê? A raiz da variância. Posso levar ela a meio, tanto faz. Feito isso, ele calculou para mim o desvio padrão. Agora eu tenho que preencher o PVOL. PVOL, append, desvio padrão. Pronto. Ele vai ter que calcular os pesos, preencher o peso, calcula o retorno, preenche o PRET, calcula o desvio padrão, preenche o PVOL. Volta lá e faz o próximo. Vai ficar rodando isso daqui, range NOP, ou seja, tamanho do NOP. NOP são 100. Vai rodar isso aqui 100 vezes. Se eu falar para rodar 1000, ele vai rodar 1000 vezes. Nesse caso, só 100. Se eu fizer isso, ele vai rodar para mim 100 vezes. Já fez. Vamos ver se é verdade? Se eu colocar aqui PRET, aí ó, tem 100 retornos
de portfólio. Se eu colocar P-pesos, olha lá, ele tem 100 grupos, são os array. 100 grupos, cada grupo, aqui seria do primeiro ativo, 20%, segundo ativo, 21, 16 do terceiro, 11, 5 e 20. Se eu somar isso daqui, vai dar 100%. Aí, tudo aleatório. Tá vendo? Beleza, vamos organizar esses dados agora para a gente plotar um gráfico. Então, PRET, vamos colocar ele como um array também. Né? Então, PRET vai ser NP, array, PRET. Aí ele deixa de ser um dado solto e vai converter numa série numérica. Né? Agora ele vira... virou uma série dentro de um array. Tá vendo? Vamos fazer isso pelo pvol também. Pvol, NP, aí fica fácil para a gente organizar depois. Array, pvol. Mesma coisa. Pronto, fez os dois. O que a gente pode fazer agora? Eu posso montar um data frame com os dois. Né? Vamos chamar de dados, só para vocês verem. Dados... O que vai ser esses dados? Eu tenho, vamos dar nome para eles. Eu tenho retorno, os retornos, 2 pontos, é o PRET. Maravilha. Vírgula. Risco, 2 pontos, retorno e risco. Retorno e risco. O que vai ser o meu risco? Pvol. Pvol. Então, meu portfólio, meus, né, são vários, né? Vamos criar um conjunto de dados, né? Um data frame. Data frame dos dados. Aí, pronto. Agora, olha só que bonitinho que fica. Ó, portfólios. Aí fica organizadinho. Primeiro, 0, retorno e risco. 1, retorno e risco. São quantos? São 100. 99 começou no 0, é 1, né? É 1 não, é o primeiro. Então, ó, tem 100 linhas, 2 colunas. Coluna retorno, coluna risco. Aí, ó, 99. Certo? Feito isso. Vamos plotar o gráfico para vocês verem. Ó. Plotar gráfico. Vamos ver o gráfico. A PLT, scatter, só para a gente ver. Ó. É o portfólios. Portfólios. Isso, portfólios. Eu quero, no eixo X, o risco, certo? No eixo X, o risco. No eixo Y, portfólios. O que ele vai fazer? Vai pegar no portfólios a coluna risco, que é essa daqui. No X. No Y, a coluna retorno. Retorno. Plota para eu ver. Olha lá. Pronto, tem 100 pontinhos aqui. Vamos voltar para a gente ver. Aqui, ó, a ideia lá do Markowitz era justamente essa. Cada ponto desse é um portfólio. Aí você vai aumentando a quantidade, ele vai formando uma figura que tem esse comportamento aqui. Vamos ver se é verdade. Com 100, não está dando para perceber. Vamos fazer com 1000. Boto mais um 0 aqui e peço para ele processar. Vai simular 1000 vezes. Olha aí, já está dando um formato. 1000 pontinhos. Vamos colocar 10.000, vai demorar um pouco mais. Ó, 10.000. 10.000, tá lá, demora um pouco, ele processa as informações, mas vai, aí plotou, olha só, 10.000. Vamos plotar um gráfico agora com o Sharp, para ficar legal? Vou colocar aqui embaixo, não tem que ficar toda hora plotar gráfico com Sharp. Vou colocar aqui embaixo, porque senão toda hora que eu apertar Shift Enter aqui, ele vai ficar rodando 10.000 vezes, vai demorar. Então deixa esses 10.000 já simulados aí no canto. Com Sharp. Então é o PLT, tamanho do gráfico. Vamos pegar um 10/6, que é fácil de ver aqui, mas pode ser maior, pode ser menor, vocês podem fazer o que vocês quiserem. 10,6. 10 de largura, 6 de comprimento. O que mais? Feito isso, PLT, tamanho já definiu, o scatter. Poderia colocar o scatter igual está aqui, vindo do portfólio, eu posso puxar direto. PRET e PVOL. Vou puxar direto só para vocês verem. Ó. PVOL é o X, PRET é o Y. E aí o ponto vai ser um C.
esse C, o ponto ele vai estar colorido. E aí, essa cor, vamos colocar ela pelo Sharp, pela cor do Sharp. Ó. Vocês vão entender o que vai acontecer. Ó. Então, C igual. O que é o Sharp? Vamos ver o Sharp aqui. Ó. O Sharp, aqui, ó, é o retorno menos livre de risco dividido pelo sigma. Né? Então, P hat menos livre de risco, que é o RF, dividido pelo PVOL. PVOL. É o C. E aí, eu vou marcar ele, os pontinhos, vamos colocar ele como 0, ó, entre aspas, 0, vírgula, e aí ele vai estar como um mapa de calor, colorido. CMAP, C vai ser um mapa de calor, que vai chamar o Cool Warm. Cool Warm. Vocês vão ver o que vai acontecer. Eles vão ficar verdinho bem quando o número é pequeno, vermelho quando o número é grande. PLT, eixo X. O que vai ser o eixo X? Vamos chamar de risco. PLT. X. Y. Eixo Y. O que vai ser o eixo Y? Vamos chamar de retorno. Eixo X, eixo Y. E como, ó, deixa eu plotar para vocês verem, ó, o que acontece? PLT, scatter, o que ele não reconheceu? PVOL, PRET, C. Ele fechou aqui antes, aqui, ó. Aí, agora vai dar certo. Opa, tem mais algum erro? C, pá, marker, CMAP. PVOL. O que não está reconhecendo? RRET, PRET. Volta, aqui, ó, P, agora vai. Aí, foi. Ó, vermelhinho é que tem alto Sharp, azulzinho tem baixo Sharp. Vamos colocar uma legenda? Vamos colocar uma legenda. Então, PLT, color bar, as cores, label, igual. O que serão essas cores? São índice de Sharp. Aí, ó. Não deu certo. Color, faltou o R. Aí, ó, agora certo. Ó, risco, retorno, barrinha de cor é o Sharp. Tudo bem, pessoal? Já a gente então calcula de menor risco e as funções aí do portfólio. Até a próxima. Abraço.